Olá, professores, olá, professoras, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma ATPC de Biologia da Diretoria de Ensino Região Suzano. Eu sou Marinete, PCNP de Biologia, e a proposta de hoje é que possamos desenvolver algumas questões a partir de uma temática que é uma solicitação de vocês, professores de Biologia. Por meio da escuta, pelos formulários, pela indicação de vocês, foi nos trazida a importância de discutir a temática do ensino híbrido. E hoje eu, mais uma vez, conto com vocês para que construamos a nossa ATPC a partir destas perspectivas trazidas pelo ensino híbrido. Vamos lá, então? Vou, então, aqui compartilhar com vocês um roteiro, que vai ajudar a guiar esta fala. Bem, o título da nossa TPC é Ensino Híbrido, o DNA não é a tecnologia. E aí, a partir desta afirmação, nós já temos a possibilidade de fazer alguns questionamentos. Mas exatamente por que trabalhar o ensino híbrido? Quando trabalhar esse ensino híbrido? Quem trabalha? Como se trabalha? Quais as ideias podem ser viáveis? Onde se trabalha o ensino híbrido, considerando sempre, é claro, os nossos contextos. Então, que nós possamos pensar juntos a partir destas e de todas outras indagações que tenho certeza são muito importantes para essa construção do conhecimento. Para começar essa nossa conversa, mais uma provocação cognitiva, como eu gosto muito de dizer, trazida aí pelo César Cole. O César Cole diz assim: a personificação da aprendizagem é concebida como um conjunto de estratégias pedagógicas e didáticas orientadas a promover e reforçar o sentido das aprendizagens escolares para os estudantes. O ponto não é se devemos ou não avançar para a personalização, mas como fazê-lo. Bom, a partir daqui, nós já temos uma possibilidade de pensar um pouco a partir da temática da nossa TPC. Então, o ensino híbrido tem várias características, várias potencialidades. Mas é já uma afirmação de que a tecnologia não é a questão mais importante. E é claro, professores, a gente tem a clareza de quanto ela é importante, do quanto ela possibilita esse avanço. No entanto, eu quero socializar com vocês algo que me ajudou um pouco, nessa questão e também nesse entendimento de qual é o papel da tecnologia no ensino híbrido. Quero socializar com vocês uma leitura que, inclusive, eu recomendo, um livro muito interessante mesmo, um livro que se chama Ensino Híbrido, Personalização e Tecnologia na Educação. Esse é um livro que foi escrito por vários autores, a partir de algumas pesquisas que foram feitas, melhor dizendo, na escola pública, na escola privada também, em diferentes realidades, mas que nos ajuda um pouco a entender qual é esse papel da tecnologia e o que significa essa personificação. Essa personalização, Essa personalização é algo que completa esse sentido da tecnologia para nos ajudar a entender que entender, trabalhar, potencializar essas características a favor da aprendizagem é que tem aí o seu diferencial. Então, eu recomendo essa leitura, é uma leitura que
embasou, né? Me ajudou muito na formação dessa TPC, porque o livro traz realmente uma leitura muito gostosa, uma leitura fácil, né? Uma leitura que é bastante convidativa e, além disso, é também uma leitura que tem outros vários links e esses vários links também ajudam muito nesse entendimento. Então, pensando a partir daí, nós vamos continuar e fazendo esses questionamentos, né? Para a gente começar a trazer cada vez mais próximo de nós essa questão desse ensino híbrido. E a primeira pergunta que eu faço é: como se aprende? Nós, professores, muito provavelmente, estamos aí acostumados a lidar com essa questão do ensino e da aprendizagem quase que de uma maneira imperceptível, né? Nós fazemos isso muitas vezes sem nos debruçar para algumas questões que ficam meio que nas entrelinhas e que direcionam o nosso trabalho de uma maneira muito importante. E aí o meu convite é para pensar a partir de nós. Você, professora, como é que você aprende? Conta aqui pra gente, participa no chat, como é que se aprende? Mais uma vez, conto com a participação de todos vocês, porque é essa participação, é essa interação que faz o diferencial na relação onde se constrói a aprendizagem, onde se soma a partir dos conhecimentos das diferentes realidades, das diferentes vivências e dos diferentes indivíduos. Então, se a gente pensa como é que se aprende, muito provavelmente nós também conseguimos fazer essa relação a partir de nós, a partir das nossas vivências. Olha só, vamos pensar o momento em que nós estamos vivendo, né? Todos os desafios que nós enfrentamos para fazer uma aprendizagem significativa mediante a contemporaneidade que está aí sendo vivida por todos nós. Então, não dá para a gente pensar em como se aprende sem deixar de considerar a pirâmide do aprendizado. Essa pirâmide é uma pirâmide que muito provavelmente vocês também conhecem, né? Porque não é nova, ela já faz parte da academia, quando se fala de aprendizagem, de uma maneira bastante importante, né? Ela faz parte já de várias defesas, de vários artigos, de vários estudos, né, que tratam essa questão da aprendizagem. E como vocês observam aí, essa pirâmide, ela vai, é claro, trazer esse método de aprendizado passivo e ativo de maneira, é claro, a se complementarem. Mas observem que o que mais funciona, vamos assim dizer, segundo o que nós temos aí posto, é a questão da aprendizagem ativa a partir do que nós ensinamos aos outros, do que nós praticamos, do que nós conversamos, do que nós perguntamos, do que nós debatemos, né? Então, a aprendizagem que é ativa requer o envolvimento, requer o fazer, requer a ação, né? Por outro lado, no topo da pirâmide, nós também conseguimos observar que no método passivo, as questões de ler, de estudar, através de uma escuta, de ver apenas, né, também são importantes. Mas observem que se eu juntar todas essas características do ler, escutar, o ver e o escutar, eu não consigo o mesmo impacto que eu tenho na base da pirâmide. Isso significa o quê? Que nós, muito provavelmente, estejamos muito mais acostumados com aquilo que, segundo o que nós podemos observar aí, né, nessa pirâmide, tem um impacto não tão
significativo. Esse estudo é um estudo que foi popularizado, né, a partir da contribuição do William Glasser, que é um profissional que pensou em várias questões que envolvem, várias questões que conversam diretamente com essa questão da aprendizagem, mas principalmente foi um estudo que trouxe mudanças nesse paradigma de ensino, né? Uma vez que adotarmos o estilo expositivo, sem a interação, sem a troca, talvez não tenha o impacto que nós esperamos que realmente tem em uma aprendizagem que nós chamamos de uma aprendizagem significativa. E quando eu falo de aprendizagem significativa, eu trago todos os autores que já pensam nessa questão a partir do Dewey, do Piaget, do Vygotsky, do Ausubel. Todos eles pensam que essa aprendizagem, para ser uma aprendizagem que realmente impacta, ela tem que ser significativa. E para ser significativa, o sujeito tem que ser corresponsável por esse processo. A ação é algo muito forte, é algo muito marcada em todo esse processo, onde se quer realmente esta aprendizagem significativa. E aí, eu queria pensar junto com vocês e pedir para que vocês também participem aqui no chat e digam se vocês concordam com isso. Professores, vocês já pensaram que talvez essa questão da tecnologia, vamos pegar uma questão que está aí mais do que nunca presente no nosso fazer pedagógico, né? Então, veja bem, talvez essa questão da tecnologia tenha trazido para nós, professores, para nós, educadores, também um impacto que talvez nós não tivéssemos planejado, né? Porque talvez isso não era tão urgente, isso não era tão necessário. Talvez também nós tenhamos aprendido em 10 meses o que nós não aprendemos em 10 anos no que se refere a essas questões de tecnologia. Você concorda comigo? Que talvez nós tenhamos aprendido em 10 meses o que nós não aprendemos em 10 anos? Quando eu falo das questões da prática da tecnologia, conta aqui pra gente. Diz aí no chat se você concorda comigo que nós mudamos, né, até mesmo por conta de uma necessidade. Vejam bem, então, se a gente traz isso aqui para essa pirâmide que nós estamos discutindo, eu tenho certeza que todos vocês que estão comigo aqui já leram sobre tecnologia, já escutaram sobre tecnologia, já viram alguma coisa sobre tecnologia, já viram e escutaram ao mesmo tempo questões referentes à tecnologia. No entanto, agora que por uma necessidade nós tivemos que praticar essa tecnologia, nós tivemos que ensinar aos outros o pouco que nós sabíamos, nós tivemos que perguntar sobre tecnologia, nós tivemos que debater, nós tivemos que refletir a partir daquilo que nós estávamos fazendo, muito provavelmente esse aprendizado ele foi muito mais significativo. E aí, é claro, a gente tem a clareza de que a motivação ela é intrínseca. Eu não posso te obrigar, né? Eu não posso obrigar o aluno precisa sim ter essa vontade, é verdade. Mas muitas vezes o incentivo, muitas vezes o despertar é algo que impulsiona. Talvez você não tivéssemos assim tanto interesse por essas questões tecnológicas, mas a necessidade, o momento nos impulsionou a buscar algumas alternativas. E é um pouco nesse sentido também que um dos autores que fundamentam essa questão, que é o David Ausubel, diz que aprender significativamente é ampliar e reconfigurar ideias já existentes na estrutura mental e, com isso, ser capaz de relacionar e acessar novos links. Olha a grandeza desse excerto que foi aqui
trazido. Ele diz que é reconfigurar ideias já existentes. Quando eu aprendo de maneira significativa, eu reconfiguro. E reconfigurar, nós sabemos que é algo que é desafiador. Porque muitas vezes, até parte de nós, aquela questão do que eu não sei, do eu já sei, são ideias que nós já temos na nossa estrutura mental. Mas se a aprendizagem ela possibilita acessar novos conteúdos, naturalmente o conhecimento também é ampliado. Então, quando o Ausubel traz esse questionamento, esses estudos, né, para pensarmos aí nessa questão da aprendizagem significativa, a gente sabe também que quanto maior o número de links feitos, mais consolidado estará o conhecimento. E a escola, e nós, enquanto mediadores da aprendizagem, temos essa possibilidade. Precisamos cada vez mais desenvolver essa possibilidade para que os alunos façam isso, para que eles consigam estabelecer novos links, né? Fazer mais conexões a partir daquilo que está sendo discutido, que está sendo apresentado na sala de aula. E quando isso acontece, é óbvio, a gente sabe que o resultado é enriquecedor. Fácil? Nunca foi, eu tenho certeza que não será. No entanto, a proposta aqui é pensarmos juntos até que modo isso é possível. E para pensar dentro dessas possibilidades, nós temos aí também uma condição trazida pelo ensino híbrido, que os autores deixam muito claro que não é reinventar a roda, que não é nenhuma mágica, que não é nada que talvez nós não consigamos fazer, é óbvio, respeitando o lugar em que você está, a condição que lhe é dada e, é óbvio, o aluno que você tem e que ninguém melhor do que você conhece. Então, o ensino híbrido chega, né, com essa ideia de que não existe uma única forma de aprender. E é preciso atingir outros espaços de integração entre os ensinos online e presenciais, a fim de estabelecer contextos de participação, cooperação e colaboração entre professor, aluno, conhecimento e tecnologia. Olha quantas questões importantes trazidas aqui nesse excerto. E aí, queria dividir com vocês que esse excerto é também do livro que eu acabei de socializar com vocês, que é o Ensino Híbrido, Personalização e Tecnologia na Educação. Essa leitura e várias outras, né, nos ajudam a entender que cada um dos elementos que são aqui trazidos são elementos que potencializam esse desenvolvimento do ensino híbrido. Primeiro, os autores deixam claro que é preciso esse casamento, né? É preciso essa articulação entre o online e o presencial. E é óbvio, nós sabemos de todo o momento que nós estamos vivendo, nós sabemos de todas as condições, mas se fala de ensino híbrido não hoje. Se fala de ensino híbrido há muito tempo. Se fala de ensino híbrido desde ontem para ser feito hoje e para continuar sendo feito. Porque a proposta é que a gente entenda estas grandes articulações e que isso fique. Porque sim, essa cooperação entre professor, aluno, conhecimento e tecnologia é algo que potencializa o desenvolvimento das aprendizagens. Na proposta, então, desse ensino híbrido, nós temos que integrar os momentos em que o aluno está com o professor
e o momento, né, que o aluno não está com essa mediação do professor. No entanto, as questões são intencionais, as questões são pensadas para que aconteçam nesse sentido, né, dentro dessa contribuição. Então, pensar em ensino híbrido, é claro, é pensar em uma engrenagem. Essa imagem é uma imagem muito associada às questões do ensino híbrido, é uma imagem que também presente nesse livro e que nos ajuda a entender qual é o papel de cada um. Mas que só vai funcionar se os vários papéis estiverem interagindo, permitindo com que esta engrenagem crie movimento. Quem que nós temos aí no centro, professores? Destacado? Claro. No centro, o estudante. E por que no centro o estudante? Será que ele é mais importante? Afirmam-se em vários documentos, várias leituras trazem essa clareza de que não, ele não é o mais importante, mas ele precisa ser o protagonista. Quando eu tenho esse estudante no centro, eu tenho que considerar as possibilidades desse sujeito interagir nesse processo com várias reflexões, com várias atuações diretas, né, intencionais sobre esse processo de aprendizagem. Processo que se constrói a cada desafio lançado, a cada devolutiva que você tem, a cada possibilidade de avançar a partir do aluno real, a partir do que ele sabe, a partir do que ele traz, a partir de como ele interage. Então vejam bem, mediado por tudo isso, né, eu tenho várias outras questões. Tem a questão desta autonomia, que muitas vezes o nosso aluno não tem. Não tem. E já sabemos, né, que a partir dos 4 pilares da educação, aprender a aprender é essencial. E nós muitas vezes não sabemos fazer isso. Por várias questões, inclusive pela forma em que nós fomos educados, né? Mas tá aí mais um grande desafio meu, seu, que abraça essa questão da educação, de ajudar esse aluno a aprender a aprender. De nós mesmos, enquanto profissionais, aprendermos a aprender. Então, essa autonomia do aluno, esse se responsabilizar e perceber até que ponto ele é ponto fundamental para que essa engrenagem rode, é algo muito importante. É claro, aparece aí também a tecnologia, porque como vocês sabem, nós todos identificamos, a tecnologia ela facilita muito, ela alavanca muitas questões, porque aproxima de algumas realidades. As nossas realidades são diversas, por isso que ela não é o DNA, por isso que ela não é o mais importante, mas ela é muito, muito importante. Nós também temos que pensar na questão da avaliação, porque essa avaliação ela tem que servir como um feedback, e aí, mais uma vez, aquilo que vocês já sabem, que vocês já fazem, é nós entendermos qual é a natureza do erro e percebemos que esse erro ele pode sim ser um disparador para nós refletirmos onde é que nós estamos, onde é que esse aluno está e o que é que eu preciso fazer, como eu posso possibilitar esse avanço. Tem também a questão da gestão, porque a gestão precisa abraçar essa ideia de um ensino híbrido que mescla, que traz várias possibilidades e que por isso esse professor é um professor que precisa estar em diferentes espaços e precisa também de um apoio pedagógico, de um pensar colaborativo enquanto escola para entender qual é o seu papel e qual é o papel desse
aluno que está no centro da aprendizagem. E papel de professor, né, é sempre promover a aprendizagem. Mas, nesse sentido, promover a aprendizagem de uma maneira a mediar, de deixar de ser o centro, de trazer essas questões e permitir que esse aluno, então, protagonize todas as questões no sentido de que ele é o elemento que vai, mais uma vez, permitir, junto com todos o que aí nós enxergamos, permitir que essa engrenagem gire. É preciso pensar também na questão do espaço, porque quando se fala em ensino híbrido, os espaços, eles são espaços flexíveis. Mais do que nunca, a gente tem a clareza de que não são as quatro paredes que delimitam a questão do ensinar e do aprender. E, é claro, a escola precisa entender que cultura é essa, né? Nós todos precisamos passar por um movimento, e a escola da mesma forma, para entender que em uma cultura em que todos aprendem, em que todos contribuem com o processo, fica muito mais fácil fazer ensino híbrido. Mas é um processo realmente cultural. A escola não foi preparada, a escola ainda, no meu entendimento, não tem toda essa clareza. Estamos realmente em processo. E aí, queria, de novo, perceber como é que vocês estão participando de toda essa nossa conversa, né? De como é que isso está sendo para vocês. Peço então que vocês mais uma vez escrevam aqui, participem trazendo a sua percepção, respondendo, por exemplo, se a educação sempre foi híbrida. Isso, essa é a pergunta. A educação sempre foi híbrida? O que é que vocês acham? Percebam que aqui a pergunta é a educação e não a escola. A educação sempre foi híbrida? Talvez se a gente perguntasse se a escola sempre foi híbrida, a resposta seria muito mais óbvia, né? Mas e a educação? Porque aqui a gente traz, mais uma vez, a diferenciação de escola e de educação. No sentido de que a educação, é óbvio, nós sabemos que é muito mais ampla, né? A educação é formal, a educação é informal, a educação é não formal e a escola é uma outra questão. Então, professores, vamos lá, participem aqui. A educação sempre foi híbrida? Se nós pensarmos a partir da contribuição do Morin e da Bassic, Lilian Bassic, que é uma das autoras, né, do livro que me ajudou e eu tenho certeza vai ajudar vocês também, porque é uma leitura que realmente traz uma possibilidade de reflexões bastante concretas, né? Então, segundo esses autores, a educação, sim, sempre foi híbrida. Olha o que eles dizem. Eles dizem assim: híbrido significa misturado, mesclado, blended. A educação sempre foi misturada, híbrida, sempre combinou vários espaços, tempos, atividades, metodologias e públicos. E olha que interessante. Talvez a provocação aqui seja pensar a necessidade da escola também considerar cada vez com mais força essa mistura, essa necessidade de vários espaços, de vários tempos, de várias atividades, de várias metodologias e de vários públicos. Então, a partir desta afirmação, a gente começa a entender que o ensino híbrido ele pode trazer, sim, algumas potencialidades
para que a gente faça essas combinações, para que a gente pense em diferentes metodologias. E aí, é claro, olha como a tecnologia vai ajudar. Olha como ela pode contribuir de questões muito fortes e muito presentes, né? Mas a gente também precisa pensar que se é uma combinação, tem também que se pensar na questão dos vários espaços. E olha a engrenagem, olha como nós vimos os vários papéis. Tem que se pensar na questão dos vários tempos. Que tempos? Os diferentes tempos de aprendizagem. Sim, porque eu aprendo diferente de você, você aprende diferente de mim. Nós sabemos que do segundo A para o segundo B, meu Deus, né? Quanta diferença. E dentro do próprio segundo A, quantas diferenças, e que bom que é assim, porque nós somos assim. Nós aprendemos em tempos diferentes. E nós aprendemos de maneiras diferentes também. E mais uma vez a gente faz aí a articulação com a questão e com essa importância da personalização. O que é essa personalização, então, de uma maneira mais clara? É voltarmos um pouco para essa questão. E aí é óbvio, professor, não dá para fazer uma aula para cada um, porque todo mundo é diferente. Claro que não é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando que, por meio do ensino híbrido, eu preciso pensar, e considerando justamente isso, que diferentes oportunidades devem ser oferecidas para que todos possam avançar, respeitando todas essas características. Quando eu falo em personalização, é a consideração essencial da pessoa, dessas características, desses tempos, desses públicos que são diferentes de realidade para realidade. Então, pensar em ensino híbrido é pensar em tecnologia? Sim, é. Mas é também pensar na pessoa, é também pensar no indivíduo, é usar a tecnologia para cada vez mais fazer essa personalização. E aí sim, essa tecnologia ganha uma característica que é fundamental, porque ela te ajuda a fazer essa leitura. Bem, avançando mais um pouquinho, então, a gente também tem referências, né, para falar desse ensino híbrido, não a partir do achismo, não a partir do modismo, mas quando se fala nessas possibilidades de engrenagem que nós enxergamos aqui, nós temos a BNCC e o Currículo Paulista, que nós entendemos são aí documentos, né, que balizam o nosso fazer pedagógico e sustentam também essas questões. E tanto a BNCC quanto o Currículo Paulista trazem explicitadas as questões do ensino híbrido. Vamos ver mais um pouquinho? Olha só, quando a gente fala então em BNCC, exatamente, nós temos lá na 5ª competência geral da BNCC que compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais, incluindo as escolares, né, para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimento, resolver problemas e exercer protagonismo e autonomia na vida pessoal e coletiva. Reflitam comigo, professores, o que essa 5ª competência tem a ver com o ensino híbrido? Onde que aparece aí essa questão do ensino híbrido? E aí eu quero deixar bem claro que eu trouxe um excerto, mas a gente tem um documento com mais de 600 páginas, né, que a gente pode inclusive fazer PDF lá no próprio site do Ministério da Educação, que vai trazer todas as questões da BNCC, todas. Mas a partir desse excerto, onde eu tenho como uma competência, compreender e utilizar tecnologias digitais para um fim,
né? E de uma forma específica. Eu também preciso pensar num ensino híbrido, num ensino que considere estas várias maneiras e esses vários instrumentos, né? Quando eu penso que combinar uma informação, quando eu penso em produzir conhecimento, em resolver problema, em exercer protagonismo, em ser autor da vida, da minha vida, e contribuir para o coletivo, eu também preciso pensar que é preciso entender a educação em diferentes espaços. É preciso considerar a educação em diferentes tempos, porque senão a gente não consegue articular, a gente não consegue fazer com que esta necessidade pessoal e social se concretize. Então, também na BNCC, eu consigo enxergar aí possibilidades de desenvolver esse ensino híbrido. Por uma questão até metodológica, é apenas um excerto, mas a leitura que vocês já fazem é também indicada aqui, porque na BNCC eu tenho vários outros momentos em que a gente consegue perceber a necessidade desse ensino híbrido também. E lá na frente, né, no currículo paulista, que, é óbvio, considera o que traz a BNCC, eu consigo também enxergar as vertentes desse ensino híbrido. Porque lá no currículo paulista, na página 136, por exemplo, eu tenho que as metodologias ativas, tais como a aprendizagem baseada em problemas, os projetos em grupos ou entre pares, a sala de aula invertida, o ensino híbrido e a gamificação podem ser aplicadas em ciências da natureza por meio de uma abordagem investigativa e contextualizada do conhecimento, com o intuito de auxiliar o estudante a tornar-se gradativamente corresponsável pela sua aprendizagem. Então, vamos só lembrar, estudante no centro, sim, estudante no centro, mas observem aqui, gradativamente corresponsável pela sua aprendizagem. E, é claro, mediada por nós. E aqui, mais uma possibilidade de pensar quantos elementos são elementos que estão aí diretamente ligados, melhor dizendo, né, à questão do ensino híbrido. Então, as metodologias ativas. Que metodologias ativas são essas? Todas aquelas que nós sabemos que trazem a possibilidade de interação, de questionamento, de busca de respostas, de novas perguntas, de leitura, sim, de várias fontes para que essa construção se dê. Nós já trabalhamos em outras ATPCs várias questões de metodologias ativas, pretendemos continuar com elas também, porque elas dividem conosco, né, essa tarefa, onde professor, aluno, conhecimento, tecnologia coadunam para um único objetivo. E aí a gente entende também a questão dos espaços aqui, a questão dos tempos, quando se diz uma aprendizagem que trabalhe, né, os projetos, que trabalhem então esses conteúdos e essas habilidades de maneiras diferentes, de maneiras não apenas expositivas, mas de repente em grupos, em pares. A sala de aula invertida, que nós vamos falar daqui a pouquinho, com um pouquinho mais de detalhe, o ensino híbrido em si, tudo isso está aí a nosso favor para que de uma forma a buscar, né, a investigar, fazendo um elo com o contexto
com a realidade, com o lugar, com as características, com a personalização, né? Mais uma vez, favorecem essa aprendizagem. Então, tanto a BNCC quanto o Currículo Paulista trazem aí aporte teórico, trazem aí elementos que vão nos ajudar a entender esse ensino híbrido ainda com maior clareza. E esse ensino híbrido, então, vai trazer alguns modelos. Modelos que, muito provavelmente, professores, vocês já conhecem. Então, antes de falar com um pouquinho mais de detalhes sobre esses modelos de ensino híbrido, eu queria que vocês apontassem aqui no chat, quando se fala de ensino híbrido, o que é que vocês já ouviram? Já ouviram falar em rotação por estações? Em laboratório rotacional? Em sala de aula invertida? Em rotação individual? Qual, de repente, desses modelos aqui, são modelos que já são comuns para nós? Qual deles nós já ouvimos falar? Enquanto vocês vão escrevendo aqui, qual desses modelos vocês já ouviram falar, eu queria discutir com vocês com um pouquinho mais de detalhe, né? O que os autores nos trazem sobre essas questões do ensino híbrido. Então, observem aqui. Esse também é um recorte bastante comum, mas que nos ajuda a entender essa estrutura, esse pensamento de ensino híbrido. Então, lá em cima nós já temos essa articulação, que é aquela articulação que eu comentei com vocês em slides anteriores, né? A articulação de sala de aula física e ensino online. A fusão dos dois vai, então, caracterizar esse ensino híbrido, que vai se dar, ou melhor, pode se dar, dentro dos modelos sustentados e dos modelos disruptivos. E o que é isso? Modelo sustentado e modelo disruptivo. Se a gente for pensar dentro destas possibilidades que estão aí dadas, né, talvez nós já tenhamos aí algumas práticas que não essencialmente sejam definidas ou classificadas como ensino híbrido, mas que já tem muito do que é ensino híbrido. Então vamos primeiro falar dos modelos disruptivos e depois a gente aprofunda os modelos sustentados e a gente já vai ver por quê. Então, quando se fala em modelo disruptivo, eu estou falando de modelos, né, que não sejam aqueles modelos exatamente institucionalizados da forma em que nós estamos acostumados. Esse modelo disruptivo, ele realmente rompe um pouco com alguns padrões, vamos assim dizer. Dentro dos modelos disruptivos, nós temos aqueles em que, por exemplo, a característica de escola não é exatamente professor, aluno, disciplina, sala de aula, conteúdo específico. Por exemplo, uma escola, sim, né? Mas onde eu tenho uma metodologia de projetos que sustenta essa concepção pedagógica. Eu não tenho obrigatoriamente alunos divididos por ano-série. Um exemplo que marcou bastante, né, a minha trajetória e que eu indico na medida do possível, que foi realmente muito interessante, foi conhecer a Escola Campos Sales. Nós, da diretoria de ensino, fomos com um grupo de professores, né, nós conhecemos um pouco o que trazia, as possibilidades que traziam esses modelos disruptivos e fizemos, é óbvio, muito estudo, muita leitura, mas fizemos também uma visita, nós fomos até lá. E a Escola Campos Sales é uma escola pública que fica em Heliópolis, e aí olha quão carregada muitas vezes de pré-conceitos é a nossa fala. Nossa, mas isso funciona na escola pública? Sim, funciona na escola pública em Heliópolis e é simplesmente encantador. E é óbvio, a Escola Campos Sales segue aí outros padrões, né? Padrões no sentido de que ela se inspira, por exemplo,
na Escola da Ponte, Amor e Lima e assim por diante. Mas o que interessa é dizer que nesse modelo disruptivo a gente consegue evidenciar isso, consegue evidenciar uma escola que funciona sem obrigatoriamente esses padrões institucionalizados que nós estamos acostumados. Os alunos aprendem sim por projetos, os alunos elegem as temáticas que eles querem aprender, e é óbvio, é tudo muito bem pensado, tudo muito estruturado, tudo muito estudado, né, pelo grupo de professores, de gestão que articula tudo isso, mas os alunos não estão lá, a segunda série, a terceira série, não, eles têm uma temática, e essa temática eles têm alunos em diferentes tempos e também em diferentes idades, porque o que se fomenta é a habilidade que vai ser trabalhada para aquele grupo que ali está, dando a eles condições para avançar em outros momentos. Mas, enfim, só para a gente caracterizar um pouco o que é esses modelos disruptivos, onde há a possibilidade de uma rotação individual, o próprio aluno circula dentro das possibilidades que estão sendo apresentadas a ele. Há um modelo flex, onde ele tem a possibilidade de flexibilizar exatamente, né, esses tempos e essas formas, um modelo à la carte, onde ele escolhe, e um modelo virtual aprimorado, onde eu diria que, de uma forma muito simples, né, tem aí uma tutoria, né, mais aprimorada. Mas nós não vamos nos aprofundar nesses modelos disruptivos, porque nesse momento eu entendo que são modelos que não são os mais próximos da nossa realidade. Os modelos mais próximos da nossa realidade são os modelos sustentados e que traz um pouco desse contraponto, né? Que são os modelos que estão mais presentes e que trazem mais características da escola institucionalizada, como nós estamos vivenciando, se assim posso dizer. E aí, dentro desses modelos sustentados, eu tenho a rotação por estações, né? O laboratório rotacional e a sala de aula invertida. E aí eu fiz questão de trazer também um pouquinho da rotação individual, porque ela é muito parecida. Embora ela seja disruptiva, ela é bem parecida também, tá ok? E que, entendo, com algumas adequações, a gente até consiga, talvez, aproximar da nossa realidade. Vamos lá, então. Bem, vocês já apontaram, né, os modelos que talvez sejam mais comuns para cada um de vocês, e eu queria conversar um pouquinho a respeito de cada um deles, embora eu saiba que também eles não são, assim, novidade, mas acho que tem alguns elementos que são interessantes para se pensar, né? Quando se fala nesse modelo por estações, nada mais é do que a possibilidade do professor preparar diferentes ambientes, e aí, muitas vezes, ocupando espaços externos, mas o próprio espaço que nós temos. Se vocês observarem aqui, a imagem, ela simula, né, uma sala de aula, onde o professor preparou cantinhos diferentes e em cada canto uma proposta de interação. E nessa proposta de interação, os alunos, então, eles fazem uma rotação, eles mudam de estação para estação para atender a proposta que é colocada em cada uma delas. E aí percebam, professores, eu tenho certeza que muitos de vocês dizem assim, mas isso aí eu faço. É isso mesmo, professor, eu sei, isso você já faz. Isso nós já fazemos sem, muitas vezes, dar esse nome. Isso, muitas vezes, nós fazemos, mas não com uma intencionalidade explícita. Precisamos, então, fazê-lo desta forma. E aí perceber quais são as dificuldades e quais são os desafios de fazê-lo. Porque, é claro, não vai ser tudo bonito, não vai ser fácil, mas é pensando nessas dificuldades que a gente aprimora ou que a gente refuta, se for o caso. Mas vamos então trazer isso. Se você já fez esse modelo por estações, se você já fez algo parecido, divide aqui conosco. Como é que foi? Como é que foi a sua experiência?
Conta pra gente. Então, nesse modelo por estações, vamos imaginar nas nossas possibilidades. Será que eu posso trazer em um canto uma questão para que os alunos busquem a partir do livro didático, a partir de textos jornalísticos, a partir de jornal? Imagina, texto jornalístico, revista, não está dentro da nossa realidade. Ok, se não está dentro da nossa realidade, será que eu posso, como aparece na imagem, usar alguns computadores, porque vamos colocar o pé no chão, nós sabemos que nem sempre as nossas escolas têm o laboratório ideal, né? Nós vamos pensar na condição que nós temos. Talvez se eu fosse para lá, será que eu conseguiria fazer isso? Será que eu conseguiria usar o que a escola tem, da forma que a escola tem, para que eles também fizessem uma pesquisa usando uma outra ferramenta? E aí, depois de fazer essa pesquisa, eles pudessem fazer uma produção do que eles viram, por exemplo, numa terceira estação, dentro da mesma sala de aula. Então, ele tem várias fontes para ali buscar, vários grupos, e ele passa por essas várias estações. Ele vai rodando nessas estações, e eu tenho, de uma maneira muito simplória aqui, algumas características do que seria esse modelo por rotação. Uma outra possibilidade é justamente o laboratório rotacional. Esse laboratório rotacional é também uma grande oportunidade para que os alunos possam mudar de ambiente. E aí, é claro, quando se fala mudar de ambiente, nossa, olha o que é a escola. E olha o momento que nós estamos vivendo, né? Nós estamos vivendo um momento de protocolos sanitários em que você, professor, em que eu, devemos considerar o que é possível. Mas, como eu disse, a ideia não é um ensino híbrido apenas para esse momento. É um ensino híbrido que já existia, né? Talvez com outras configurações, que traz algumas possibilidades de ser desenvolvido agora, mediante as condições que nós temos, mas que tem grandes chances e que traz muitas potencialidades para que fique. Então, nesse modelo, descrito também pelos autores, a exemplo da Lilian Bassic, do Fernando Trevisan, ele conta com a ajuda de mais uma pessoa, porque o professor fica na sala de aula e os alunos vão para um outro espaço. Lembram-se daquela engrenagem onde os diferentes atores contribuem para esse processo de ensino híbrido? Então aqui também é óbvio, eu preciso contar com a parceria de um outro profissional. De repente é um inspetor, é um outro professor, é um aluno monitor, um aluno do grêmio, é alguém que possa te ajudar nesse momento. Nossa, na minha realidade, antes ou depois da pandemia, isso não é possível. Ok, professor, não é possível. Então, a gente sabe, como eu disse, ninguém melhor do que você, sabe da sua realidade. Se esse modelo não é o modelo mais indicado, pensemos talvez em um outro modelo que talvez se aproxime da nossa realidade. Vamos lá. Um outro modelo é a sala de aula invertida. E o que é esse modelo de sala de aula invertida? É um modelo que traz, mais uma vez, esse compromisso desse aluno, dessa comunidade, desse professor, mas que antecipa algumas questões, né? Quando a gente pensa em sala de aula invertida, a gente quebra a ideia de que eu vou para a escola para aprender. Claro que você vai para a escola para aprender, meu querido estudante, mas alguns mecanismos desenvolvidos anteriormente contribuem de maneira muito eficiente e eficaz para esse processo. Dentro da sala de aula invertida, então, o professor propõe, por exemplo, uma leitura anterior para, a partir daquilo que já foi feito lá em casa, a aula se desenvolva. O que nós observamos com maior frequência? O professor explica e o aluno leva para casa para poder fazer de alguma forma a fixação daquilo que foi ali discutido, né? E quando se fala em sala de aula invertida, a gente aborta um pouco essa coisa do professor lá na frente que explica para o aluno fazer. Mas o aluno, então, ele vai pesquisar,
ele vai discutir, ele vai buscar minimamente uma informação sobre o tema. Talvez o meu aluno não vá ler da página 13 até a página 17, que traz determinado conteúdo. Mas ele vai fazer uma pesquisa a partir de uma imagem que eu levar a ele. Ele vai fazer uma pesquisa a partir apenas de um tema, a partir apenas de uma palavra. O que será que significa essa palavra? E a partir dessa construção que ele iniciou lá em casa, é que eu avanço e que eu articulo no momento em que eu o tenho de maneira presencial. Percebam que aqui é uma articulação que também pode ser feita considerando o momento online e presencial. E quando se diz online, não é só o momento tecnologia, é o momento em que eu estou fisicamente com o aluno, né? E o momento em que esse aluno não tem a minha presença, a professora, mediando esse conhecimento. Então, ele fez essa pesquisa, fez esse estudo, e aí na sala de aula o professor vai potencializar. Então, caracterizando aí a sala de aula invertida. Avançando mais um pouquinho, tem aqui um outro modelo, vamos lá. O modelo da rotação individual, que é aquele modelo que eu falei para vocês que se encaixa nos modelos disruptivos, mas que acho bem interessante, pelo menos para a gente pensar. Queria que vocês analisassem aí por um minutinho essa figura para que a gente pudesse conversar a respeito dela. Então, observem essa figura e me digam se vocês enxergam elementos das figuras anteriores nesta composição. Vamos lá, então, vamos dar uma olhadinha para a gente ver se há esta aproximação. Bom, se a gente pensar apenas na leitura imagética, né, só nas figuras que a gente tem aí, acho que a gente consegue reconhecer. E foi por isso que eu fiz questão de trazer essa imagem e deixar aí para a gente pensar. Então, observem, quando eu tenho essa figura da lousa, por exemplo, e de um professor ali, a gente supõe algo que já foi visto, que está fresquinho agora, né? Que a gente acabou de ver, por exemplo, em um modelo em que eu tinha a possibilidade de uma sala de aula invertida, por exemplo. Depois, se a gente analisa essa figura que tem aí como base, né, esse laranjinha, vamos assim dizer, a impressão que se tem é de um trabalho em grupo, a impressão que se tem é que é algo parecido com um debate ou algo nesse sentido, porque na verdade a gente não vê nenhum outro material, assim, né, que tenha uma característica que dê para a gente definir. E aqui são suas posições, é claro, né? Depois, se a gente pensar na figura, diríamos aí, central, a impressão que se tem é que eles estão aí mediados pela tecnologia, né? Que tem aí um computador ou algo parecido. Depois nós temos outros modelos em que se tem a impressão de que eles estão com alguém, com um adulto, que não se sabe exatamente quem é, mas que pode ser algo que aconteça fora desse espaço da sala de aula, que seja uma família, que seja um outro profissional, que seja de uma outra aula, não sei exatamente, né? Mas são suposições que nós estamos aí trazendo. E por que esse modelo de rotação individual? Porque é a possibilidade do aluno passar por todos esses espaços. Então, ele, aluno, circula por todos os espaços. Ele circula, sim, por esse momento lá da sala de aula, em que ele vai ter a possibilidade de que o professor potencialize aquilo que ele trouxe, que o professor avance a partir dali. Ele tem também a possibilidade de estar em grupo, claro, que nós respeitamos e entendemos o que é o momento e qual é a propositura do momento atual, respeitando todos os protocolos e a vida antes de qualquer coisa. Ele também tem a possibilidade de usar a tecnologia, e essa tecnologia, no ensino remoto,
que nós sabemos nem todos os alunos têm, mas que muitos alunos conseguem sim usar o celular, conseguem usar a ferramenta que a escola oferece, da forma que a escola oferece, né, dentro do que a escola tem. E também temos algumas situações em que ele tem um apoio de um irmão, de uma família, ou não, né? Porque nós sabemos que as nossas realidades são bastante diferenciadas. E pensando em tudo isso, professores, e em tudo mais que vocês vivem, que vocês fazem tão bem, queria então trazer isso para mais perto da nossa realidade, do nosso componente, né, que é a biologia. Então, se eu pensar na biologia, eu trouxe aqui um recortezinho, que é um recorte que também, imagino, vocês já tenham visto, já tenham se debruçado sobre, que é um recorte das habilidades essenciais. Então, dentro dessas habilidades essenciais, é um recorte, acho que assim fica melhor, né? É um recorte aí da segunda série do ensino médio, do primeiro bimestre, que traz aí as nossas habilidades essenciais. Isso aqui está lá no site da EFAP, como a gente já conversou na TPC passada, acessível, né, para todos nós. Então, se eu tenho aí esse conjunto de habilidades e eu penso em uma delas, pensando aí de uma maneira bastante objetiva, e identificar a segunda aqui, né? Identificar os elementos básicos que compõem a célula, bem como suas funções. Se eu pensar nessa habilidade especificamente, a pergunta será que eu consigo desenvolver essa habilidade a partir da perspectiva do ensino híbrido? Identificar os elementos básicos que compõem a célula, bem como suas funções. Como nós vimos, uma habilidade da segunda série do ensino médio. Desenvolvê-la na perspectiva do ensino híbrido? É possível fazer isso? O que vocês acham? Resgatando tudo aquilo que vocês já tinham lido, que vocês já tinham ouvido sobre ensino híbrido, será que é possível fazer? Será que é possível pensar em algum modelo daqueles que nós conversamos para trabalharmos a questão que aí foi apresentada? É possível? Se é possível, professores, se é possível, como? Como nós vamos fazer isso? Que sugestões vocês apresentam para fazer isso? Queria então que vocês dividissem aqui comigo como é que vocês enxergam isso, como é que vocês pensam nessa possibilidade e de maneira muito prática, né? Como é que isso seria possível? Será que seria interessante usar um dos modelos para desenvolver essa habilidade? Qual é o modelo que seria mais indicado? Vamos então pensar nisso. Desses modelos que nós temos, aqueles todos que nós conversamos aqui, primeiro vamos tentar pensar qual é o modelo que seria mais ou menos indicado. Considerando a sua realidade, considerando o que você conhece dos seus alunos, o que você conhece do potencial que eles têm, mas também da comunidade em que a escola está inserida, do percentual de alunos que você tem interagindo com você, qual o modelo seria mais ou menos indicado? Qual o modelo? Será que o modelo mais indicado seria, de repente, pensar em uma rotação por estações? Será que o modelo mais indicado seria pensar, não sei, seria pensar, de repente, em um laboratório rotacional? Ou será que o modelo mais indicado, considerando tudo aquilo que você vive, seria a rotação individual? Só você, professor, que conhece a sua realidade melhor do que ninguém, vai poder
dizer isso. Mas se eu entendo que é possível, eu preciso pensar nesses mecanismos de como é que eu vou fazer isso. E aqui eu tenho uma imagem que nos lembra que trabalhar esse ensino híbrido é, por exemplo, trabalhar com os debates e orientações. Nossa, mas como é que eu faço debate em meio à realidade que nós estamos vivendo? Vocês já tiveram essa experiência de fazer debate com os alunos de vocês? Como é que aconteceu? Será que eu consigo fazer um debate usando o Meet, por exemplo? Será que eu consigo fazer um debate com o WhatsApp? E aí, de novo, as ferramentas digitais. Ferramentas que seriam elementos facilitadores, por exemplo, para a construção desse debate, ou de uma orientação que você vai fazer, professor, que sim, pode ser uma orientação com essa interação, mas também pode ser uma orientação por escrito, por um roteiro de aprendizagem, por exemplo. Será que eu consigo usar uma ferramenta digital para trabalhar essa habilidade que foi comentada aí, essa habilidade de trabalhar a questão da estrutura celular? Que ferramenta digital que eu poderia utilizar? Será que eu poderia utilizar, de repente, um jogo? Será que eu poderia usar um simulador que trabalhasse a questão da célula? E com quem que eu trabalharia esse simulador? Será que eu posso pedir para que os meus alunos façam uma pesquisa de campo? Claro, respeitando de novo todas as condições que são colocadas. Mas quando a gente faz pesquisa, será que eu preciso só estar lá? Será que eu consigo fazer uma pesquisa através de uma entrevista, por exemplo? Onde seria? Como seria? Será que eu consigo propor para os meus alunos a leitura de um determinado texto e também alguns exercícios? Cadê o livro didático dos nossos alunos? Como é que eles estão utilizando? Muito provavelmente vocês vão dizer assim, olha, aluno não gosta de usar livro didático, né? Aluno não gosta nem, no tempo que nós estávamos presencial, não gostava de carregar. Isso eu ouvia sempre. E os alunos de vocês também traziam essa queixa? Provavelmente sim, né? Mas é muito comum também eles, se não perceberem qual é a utilidade, muitas vezes não quererem carregar o peso simplesmente. Nós sabemos que eles têm, em algumas situações, sempre na ponta da língua um porquê não, né? Mas talvez nós também continuemos aí com toda a nossa intensidade de dizer o porquê sim. Então talvez a leitura e a proposta de se fazer, de se resolver alguns exercícios, de se propor outros exercícios, sejam ferramentas que possam utilizar. E é possível, será, que os nossos alunos façam alguma atividade concreta, que eles coloquem realmente a mão na massa, que eles desenvolvam, né, algum projeto mediante as condições que nós temos? Então percebam, professores, olha, se esses nossos alunos fizerem as questões que são aqui colocadas, né, do debate, de usar as ferramentas digitais, de fazer uma pesquisa, de fazer uma leitura e de fazer uma atividade prática, eles vão estar inseridos nesta cultura de ensino híbrido. E eu, professora, eu vou mediar, porque muitas vezes, por conhecer as características desse grupo, eu proponho situações diferentes, dando a ele a possibilidade também que, dentro do contexto, ele conheça outras ferramentas. Porque, como nós discutimos lá na frente, nós aprendemos de forma diferente. E talvez, para mim, seja assim, muito mais rico e muito mais importante fazer a leitura. Para mim, pode ser. Mas talvez para o outro, se ele fizer a questão prática, para ele vai ficar mais fácil, né? Para ele a assimilação ela vai se dar de maneira mais concreta.
para o outro, quando ele debate, ele argumenta e ele consegue trazer o seu ponto de vista, e esse ponto de vista é muitas vezes defendido por outros também, ou contestado, ele também consegue desenvolver mecanismos de aprendizagem, porque ele vai perceber onde se discordou e por que se discordou, e aí entra a nossa chance de propor uma outra alternativa, né? Até para que ele possa ampliar a ideia que ele trouxe, ele permaneça defendendo essa ideia ou não. Então, são possibilidades. Percebam que o convite, então, nesse sentido, é justamente para isso, é justamente para que a gente pense nesse ensino híbrido, né? Respeitando, é óbvio, como eu digo sempre, esse contexto. E aí, se a gente vai, talvez, para essa realidade mais próxima, a gente começa a pensar que a sala de aula invertida talvez já esteja acontecendo. E volto a afirmar, talvez a gente não tenha colocado isso demarcando essa intencionalidade e fazendo o caminho para enxergar o que disso é ensino híbrido, até que forma isso é ou não ensino híbrido, como é ou não ensino híbrido. Então, veja bem, se a gente tem essa clareza de que nessa sala de aula invertida eu tenho informações que são compartilhadas, né? Eu entendo que também fora da escola eu consigo uma geração de dados para mim, professora, muito importante, porque as informações que chegam a partir disso me permitem uma leitura de como é esse aluno, do que ele estuda, se ele não estuda, se ele tem apoio, se ele não tem apoio, se ele tem recurso, se ele não tem recurso, e a partir disso eu posso, por exemplo, propor uma videoaula, eu posso propor um jogo, eu posso propor uma simulação, posso sugerir um documentário, posso sugerir uma pesquisa. Então, olha só, quantos recursos eu tenho a partir da personalização, a partir do momento que eu entendo quem é o que é. Eu também posso, é claro, né, entender que eu vou fazer uma verificação, né, antes da aula, para que eu tenha como propor a esses alunos que já me trouxeram esses resultados, propor os exercícios, os projetos, os experimentos, as discussões, as produções textuais também, porque é óbvio, nós trabalhamos com o princípio de que ler e escrever é competência de todas as áreas e a biologia tem aí a sua grande contribuição em todo esse processo. Então, pensar, né, no ganho, na amplitude que se tem ao desenvolver esse ensino híbrido, considerando, é claro, as suas dificuldades, mas aí fazendo aquilo que eu entendo contribui muito para todo esse processo, que é de trazer essas dificuldades para serem debatidas juntos, para que a gente pense junto, para que a gente avance dentro das possibilidades que nós temos, ok? Então, nós vamos aqui caminhando para a finalização, né, da nossa ATPC, com o convite de que a reflexão continue, né? Tem aqui os referenciais que foram utilizados para essa ATPC. Uma outra dica é que também no livro da Bacic, do Adolfo Neto e do Fernando Trevisani, nós temos vários links, né, que enriquecem muito esse estudo, porque a partir do momento que você faz a leitura e tem indicação de muitos links, né, de muitas outras fontes de pesquisa dentro do próprio livro que enriquecem aí essa nossa abordagem, ok? Então, eu espero, professora, que a nossa ATPC tenha contribuído com as reflexões que são necessárias para a gente entender e para a gente continuar estudando todo o ensino híbrido. É claro que as questões não se esgotam aqui, porque elas são inúmeras, né?
mas nós continuamos à disposição para continuar pensando juntos a respeito de tudo isso. Lembrando que essa foi uma temática que vocês apontaram, é uma temática que já vem sendo tratada pela EFAP em várias ATPCs, em vários momentos de formação. Eu indico a vocês que busquem lá no repositório, né, ensino híbrido, que nós temos muitas questões que foram discutidas, né? A exemplo de uma formação que aconteceu no dia 13 de agosto, já onde nós começávamos timidamente esse diálogo a partir das contribuições da EFAP, mas são questões muito importantes. Volto a afirmar a importância de que vocês façam o curso, aqueles que tiverem interesse, porque ajuda também a ampliar nesse sentido, ajuda a pensar na prática algumas questões do ensino híbrido e que, é claro, a gente continue pelos nossos canais de comunicação, como a diretoria de ensino, socializando as práticas que vêm sendo feitas para que nós possamos pensar a partir delas, porque com certeza elas são sim muito significativas, ok? Então agradeço a participação de vocês, espero-os na próxima ATPC e os convido para que nós possamos realizar a nossa avaliação e também o apontamento de presença através do QR Code que vocês têm aqui e através do link, que não se preocupem, vai chegar a vocês também por meio do professor coordenador e lá no nosso grupo de professores de biologia. Muito obrigada pela atenção e até uma próxima TPC. Até mais.